Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 1º de fevereiro de 2026, quarto domingo do tempo comum. Jesus nos chama e reúne em torno de si para nos indicar o caminho da vida. Caminhando confiantes nele, na contracorrente dos apelos do mundo, é que encontramos a felicidade. Ao celebrarmos a Páscoa do Senhor a cada domingo, a Páscoa semanal que nos impulsiona na prática das bem-aventuranças e nos encoraja a assumir o novo jeito de viver. É aos humildes de coração que o Senhor dirige a sua palavra. A eles que o mundo considera fracos, que sem importância, Jesus proclama os felizes, porque deles é o reino dos céus. A primeira leitura é do livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículos de 12 a 13. O profeta Sofonias convida o povo a abrir-se ao Deus misericordioso e buscar a justiça e a humildade. O povo fiel a Deus não comete injustiças nem espalha mentiras, mas procura evitar as iniquidades e os enganos. A segunda leitura é de 1 Coríntios 1, 26 a 31. Paulo se dirige a uma comunidade pobre da periferia de Corinto. Ele está convicto de que Deus escolheu preferencialmente os pobres, os simples e os poucos valorizados pela sociedade. Mediante comparações, revela a contradição entre o projeto de Deus e os planos humanos. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. As bem-aventuranças são propostas de felicidade que não significam conformismo, ao contrário, promovem a superação da pobreza, da fome, da violência e da injustiça. É preciso ter fome e sede de justiça, justiça de Deus para superar essas situações de miséria. A vivência das bem-aventuranças pode provocar conflitos com quem deseja manter a situação de exclusão. Por isso, o tema central da liturgia de hoje é esse: felizes os pobres no espírito. Qual é a felicidade que buscamos e como a procuramos? Seria ela o bem-estar e a prosperidade econômica que permitem usufruir dos bens e prazeres da vida com o menor esforço possível? Seria a riqueza material apresentada por tantos líderes religiosos como a verdadeira bênção de Deus? Não é esse certamente o ensinamento de Jesus nas bem-aventuranças. O mestre diz que felizes mesmo são os pobres em espírito, expressão que melhor se traduz como pobres no espírito, pois felicidade no mundo de aflitos, no mundo de famintos de justiça e pão, é deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Felizes são os que sentem a pobreza na pele, os que renunciam à cobiça, os simples e pequenos, os que estão vazios de tudo, só têm a Deus como defensor. Deixando-se guiar pelo Espírito Divino, os pobres entram na mesma missão de Jesus, vivendo e ensinando como mestre a solidariedade das relações, ainda que isso tenha ou venha acompanhado de perseguições e calúnias. Para os que se afligem por buscar a justiça divina, para esses vem a consolação, que não tem nada a ver com conformismo. A consolação é a força de Deus que anima a continuar na missão, e a força de Deus se mostra na certeza de que a terra será dos mansos, dos que não são dominados pelo desejo do poder, das riquezas ou violências. Nesse sentido, no mundo diferente do reino que começa a se viver já aqui, o desejo que conta é o da justiça, e o caminho para a justiça de Deus está na misericórdia, na pureza de coração e na promoção da paz. O reinado de Deus, de fato, já se iniciou neste mundo com a missão de Jesus. Felizes são os que já pertencem a esse reino com um modo diferente de agir e pensar, vivendo relações de fraternidade, sendo solidários com os sofredores, buscando quem está excluído, aproximando-se de quem é descartado como lixo. Podemos já experimentar o reinado de Deus, que um dia será pleno. Com a sua graça, o Deus da vida tornará plena e eterna a felicidade que aqui tivermos vivido, como pobres que se deixam guiar pelo seu divino Espírito Santo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor e de em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Um feliz domingo para todos. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles